nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, porque eles estavam num abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nesta semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas 2 crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso. É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também.
Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nessa semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas, dependendo do grau de envolvimento, por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E, aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes. Hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba
que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. Nosso desejo hoje é de alcançar o seu coração, de fazer bem a ele, através de uma palavra que possa ajudar a pensar, ajudar a viver, a sentir. O bonito da religião é a gente descobrir que o discurso não pode só nos entorpecer, mas também não pode retirar as nossas esperanças. Ele tem que ser essa mistura bonita de terra e de céu, para a gente ter sentido, para a gente continuar sabendo que o discurso diz respeito a nós. Eu não sou só terra, também não sou só céu, sou a mistura dos dois. O discurso da misericórdia passa o tempo todo por este caminho. Nos ensina, nos fortalece, sabendo que nós somos alguém que tem um outro alguém esperando. Então é interessante nós descobrirmos na segurança dos afetos, a herança espiritual. Essa que você deixa aos seus filhos no momento que você os ama. Nós celebramos agora no último dia 30, as bodas de prata de um casal de grandes amigos, que é o Marco e a Valdete, lá em Cianorte. O bonito da celebração é que, na verdade, nós não estamos celebrando uma teoria. Nós estamos celebrando a vida, a seriedade com que o matrimônio foi levado dentro daquela casa, no coração do Marco, no coração da Valdete e nos desdobramentos do Lucas e do Eduardo, que são os dois filhos deles. Sabe o que é bonito, minha gente? É a gente identificar que o Marco e a Valdete, eles trabalham para deixar uma herança material. Trabalham como todo mundo gosta de trabalhar, para ter uma vida saudável, para ter uma vida digna. O trabalho nos dá essa dignidade, Mas a herança, a que verdadeiramente sustenta a vida de um filho, e a Valdete e o Marco sabem disso, é aquele caráter que você deixa impresso na alma e que dá até à criança, ao filho depois, condições de administrar bem o que ficou materialmente. Porque se não tem caráter, em pouco tempo a herança material vai embora. A religião está aqui para isso, para nos ajudar a lidar com a herança espiritual, que nos influencia a lidar também com a nossa herança material. A grande herança espiritual que o cristianismo nos dá, coloca dentro de nós a dimensão de um amor que nos corrige, de um Deus que nos chama a atenção porque nos quer melhores. Isso é educar para o caráter. Isso é você deixar marcas indeléveis, isso é, não saem. Um pai, no momento em que ama o filho, que o educa, que chama atenção na hora certa, que coloca o limite na hora certa, ele está gestando caráter. E este menino será um grande homem. Ela será uma grande mulher, porque herdaram uma herança espiritual. Não herdaram apenas a matéria. A matéria acaba, termina, vai embora. Mas e aí o que fica de nós? O cristianismo é uma proposta bonita, nascida do coração de Jesus, já vivida de maneira diferente, imperfeita, porque Jesus é a plenitude dessa revelação. Deus, desde o início de todos os tempos, já quis nos ensinar que ter religião é viver a dimensão das duas heranças, de você trabalhar pelo material, mas você também ser capaz de viver a beleza do espiritual que nos ajude a dividir o material. A pobreza cresce no mundo, a injustiça cresce no mundo, à medida em que o nosso caráter não está formatado para a solidariedade, por exemplo. Uma família tem que nos ensinar isso, é lá que nós aprendemos. Quando nós começamos a ser chamados a atenção das coisas pequenas, quando a sua mãe diz, olha, devolve esse brinquedo porque ele não é seu, você está sendo educado para ser gestado neste caráter novo. E Deus quer fazer isso com todos nós, minha gente. A palavra dele está aí para nos orientar, para nos fazer pensar este caráter, esta diferença que nós precisamos exercer no mundo de hoje. Eu tenho este caráter dentro de mim, eu sou cristão. Eu vivo a partir desta responsabilidade. Com as minhas fragilidades, com as minhas possibilidades, tudo isso a serviço dele, para fazer este reino acontecer, lá onde eu trabalho, lá onde eu estudo, na casa onde eu moro, na família que eu constituí. Nós não temos o direito nunca de fugir desta responsabilidade, de deixar esta marca de cristianismo no mundo em que a gente vive, no
trabalho que a gente realiza. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida. Você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem, trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-lo. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe.
eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta, fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém, é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorso. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ele ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo
é dar coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz. Compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superar. Igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva. Que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perder goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você.
E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.